Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindas à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. A gente fica muito agradecida pela escolha que você fez. Vamos passar esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, porque para nós é sempre muito bom, é sempre um motivo de alegria, os assuntos, mesmo que às vezes seja um assunto mais sério, mas sempre é para despertar o interesse da gente na conversa, né? Fique aí e converse. Hoje, na nossa pauta, nós vamos falar sobre uma palavra, o significado dela, o que está acontecendo, mas nós vamos falar sobre sororidade. E é bem interessante porque, de fato, algumas pessoas falam, uau, eu nunca ouvi essa palavra. É comum, né? Sim. Nunca ter ouvido. Mas ela está aí, ela está sendo usada cada vez mais, né? E para nós, não só como mulheres, se você vai perceber depois, como mulheres cristãs que somos, é muito bom a gente dar uma olhada nisso. Tá? Eu estou dizendo para você sobre sororidade, porque mesmo nos dicionários nossos de língua portuguesa, não foram em todos os dicionários que incluíram essa palavra ainda. Porque uma palavra numa língua, ela é incorporada por causa do uso. Quanto mais for difundido, quanto mais for usada, né? Existe até memes a respeito assim, de algumas palavras que são tão faladas que eles se perguntam, por que não botaram no dicionário ainda? Mesmo soando mal no ouvido da gente, né? Palavras, por exemplo, assim, umbigo. A palavra correta é umbigo. Tem um monte de gente que fala umbigo. Então, já teve gente defendendo que essa palavra também deveria estar, já que tem algumas pessoas que erram. Já que tem tanta gente falando. Vai pelo erro. Mas não é pelo erro. Esse termo, sororidade, ele foi usado, e a gente deixa bem claro, por uma mulher, uma feminista chamada Kate Millett. Ela tinha uma intenção na época. Era uma luta de mulheres, elas estavam chamando mulheres para uma luta. Se a gente for olhar para a história, e a história da luta feminista, ou antes do feminismo, mulheres sempre se juntaram para lutar por alguma coisa. A história mostra a mulher sempre precisando se defender, lutar por alguma coisa. Isso. Desde o Éden. Sim. Acontece isso, que os homens sempre foram fortes e tiveram seu espaço. E numa época que realmente a mulher não podia votar do sufrágio, a mulher não podia estudar, quanto mais as universidades, né? Professora universitária, a gente tem casos de professoras universitárias lá na época que o marido dava aula, mas era ela quem dava aula, o marido pesquisava, mas era ela que fazia os cálculos. Então a mulher sempre esteve presente, sempre esteve muito atuante, mas de uma maneira no background, né? No backstage, nos bastidores, em qualquer coisa que você queira. Então ela precisou lutar, sim. E daí se fala muito no movimento feminista. No início dele, a intenção era boa. Era uma pauta justa, porque tem pautas que foram conquistadas pelas mulheres, que eram pautas que teve muita luta, mas eram justas. Igual, por exemplo, salário igual para homem e mulher pelo mesmo trabalho. Horas, né? Justíssimo. Se você faz exatamente o que o homem faz, por que você ganharia menos só por ter outro gênero, ser mulher, né? Mas a nós não interessa a luta feminista em si, porque depois eles vieram com ondas de primeira onda, segunda, terceira, foram acrescentando tanta coisa que hoje, de repente, eles estão brigando, não é só para mostrar igualdade em algumas coisas, para mostrar que são superiores ou tantas outras coisas assim, enfim, desvirtuam de alguns valores, né? Que nós cristãs acreditamos como homens e mulheres, né? Começou uma luta por uma coisa boa, que seria isso que nós falamos, né? Ter voz, poder votar, poder dar aula, se expressar. Ganhar o mesmo salário. Mas aí depois começou uma rivalidade, uma
competição. E a mulher, em vez de conquistar o espaço dela, ela começou a se rivalizar e às vezes até queria ser igual ao homem. E rivalizava. Então aí perdeu a essência, ser igual, né? Em alguma coisa ela até podia, como dia. Mas ela passou a pensar que pode ser melhor em algumas coisas, tratar mal, enfim, né? Tirar. Aí perdeu a essência, né? Seria assim, na verdade, eu vou ler a definição que está no dicionário para que você entenda. A definição que aparece é assim: sororidade, sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e união entre as mulheres, por compartilharem uma identidade de gêneros, tipo, são mulheres, por isso nos unimos, porque somos mulheres. Conduta que reflete esse sentimento, principalmente para combater oposição e exclusão ou violência entre as mulheres. Então essa é um dos dicionários acolhidos, esse da Academia Brasileira de Letras, para dizer, porque para usar outra palavra, porque empatia, solidariedade, fraternidade, a palavra fraternidade não cabia o feminino, né? Que é de fratelo, que é irmão. Soro, então, né? só valia para o homem, né? Irmãs, né? Então, a expressão tinha tinha a princípio essa ideia, mas tinha uma outra ideia por trás disso também, que as mulheres precisavam se unir. E se essa palavra não é usada, tem expressões que equivalem a ela e que são bem modernas. Hoje não se fala assim, em relação às mulheres, ninguém larga a mão de ninguém. Significa mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mexeu com uma, trás, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. A gente vê essas coisas na mídia, sendo usado na mídia. Por quê? Porque criou-se também ao longo de toda a história que mulheres não conseguiam ser assim. Fraternas, empáticas, amigas, né, umas com as outras. Apesar de ser da essência do feminino, né? A mulher, em sua essência, ela é empática, ela é do cuidado, né? Tudo isso. Agora, pela antropologia, era o seguinte, que os homens lá atrás, né, nas cavernas, saíam para caçar. Eles saíam juntos e o objetivo era o mesmo, a caça. E um teria que confiar no outro, porque se um fala, olha, lá vem... Estava perdido. E se ele deixasse o outro atacar, e eles só iriam conseguir uma caça boa se eles realmente estivessem unidos. Entretanto, as mulheres na caverna, e ao ser coletoras ali do próximo, já tinha aquela de cuidar da prole, o meu filho é melhor, mais importante do que o da outra, o marido. Então, essa coisa da mulher... ela fazia em relação, que ela defendia o núcleo familiar em relação a outro, mas não precisava depois, né? Daí constrói-se uma narrativa social, porque era a sociedade daquela época. Aí vem a outra sociedade e essa narrativa é agravada. Ao longo do tempo vai se construindo e vai falando, por exemplo, eles dizem assim, os homens... até por histórias são mais confiáveis, eles não são rivais, um homem não tem inveja do outro. Aí cria-se aquela narrativa que uma mulher não elogia a outra mulher, né? Não diz que ela... tem uma certa inveja, um certo ciúme, né? E daí vão atrelando essas coisas como isso fizesse parte da essência. Isso, vai denegrindo. E a palavra veio até para ser usada para quebrar isso, porque... Que hoje já não precisa mais, cada um tem sua família, depende da outra. Né? De falar, queridos, sempre foi assim. Mulheres, nós somos mulheres e a gente também não vai esconder alguma realidade. Quem no passado não viu, as mulheres se uniam, né? Elas se uniam, por exemplo, isso era uma verdade. Fez um almoço em casa. Eu estou falando do passado agora. Fez um almoço em casa no passado. Terminou o almoço, os maridos iam fumar um charuto no quintal ou bater um papinho lá. As mulheres iam para a cozinha
lavar a louça, guardar comida e tudo mais. E até tinha assim, né? A família agregada era muito maior. Porque tinha aquela que não casava, que ficava no núcleo familiar, tinha ou a viúva, que os avós também moravam junto, enfim. Então era muito maior a muito família, maior. né? Se aceitava mais as outras pessoas. E no passado se diz que entre essas mulheres, as conversas, quando elas se referiam a outras mulheres, era assim, né? Ah, você viu o cabelo da outra? Nossa, que horror, tinha né? Sempre uma coisinha. Tinha sempre alguma coisa. Né? Ai, você viu a fulana? Gente, que relaxada, nunca pensou em emagrecer. Então, essa história de ouvirem mulheres falando dessa maneira depreciativa com outra, também ajudou a criar essa coisa que mulheres não são tão empáticas assim. Isso. Né? E até porque vem da essência feminina ser muito detalhista, né? Claro. E aí você percebe todo o detalhe na situação. O homem não está focado nisso, né? Para ele é outra coisa. Né? Gente, é muito engraçado quando você está assim, em qualquer lugar. Se você faz estresse com o teu marido, passa uma mulher ali na frente. Aí você vira e fala assim, você viu a cor do vestido dela? Tá? Ele não viu. Você fala, você viu o sapato que ela estava usando? Ele também não viu. Sabe? Às vezes ele vai te falar uma coisa. Ah, eu vi que o cabelo dela é ou escuro, ou claro, ou que ela é loira. Ele vai ter um detalhe para te dar. E você que teve o mesmo tempo, você viu tudo. Então, eles olham assim, se chama atenção, ou porque o conjunto está bonito e passou e chamou atenção, ou que está muito chamativo para o negócio. Aí eles percebem. Agora, pergunta se uma mulher não viu detalhes. Viu detalhes. Viu detalhes, sabe? Certamente. Então, sabe, por tudo isso vão se criando coisas, são criando narrativas que crescem que homens são mais fáceis, mulheres são difíceis, E, gente, existe tese, existe tratado a respeito disso. Sim. E tratados dentro até, quando eu digo que nós somos cristãos, de teologia mesmo, né? Então, a gente às vezes dá um enfoque daquilo que está na própria palavra a respeito disso. Isso, né? Exatamente. Porque a Bíblia, por exemplo, vai mostrar mulheres que competiam entre elas. Você vai ver. Sim. Nós temos uma história, por exemplo, de Lia e Raquel. Uhum. Nós estamos falando de duas irmãs de sangue, tá? Sim. Sabe, fizeram uma competição deslavada, gritante, porque elas tiveram o mesmo marido. Eram casadas com Jacó. Agora, o que a gente tem que olhar quando olha para elas, que não é porque a essência delas como mulher era de intriga, né? De intriga. Porque às vezes até elas se davam bem antes do casamento. Podia ser, uma boa possibilidade, né? Agora, foi uma coisa imposta pela sociedade, pelo pai. E a agravante, o problema de rivalidade entre as duas foi que uma podia ter filhos e a outra não. E isso que é forte, né? Porque se vê, uma delas tinha o amor verdadeiro do Jacó, ele adorava ela e gostava. Mas isso, você vê, não satisfazia. Isso não enchia o coração dela. Não preenchia. E ela se pegava em brigar, ou se sentia humilhada pela irmã, por causa da irmã ter filho. É só pegar Penina e Ana pelo mesmo motivo. Sabe? O marido de Ana falava assim, escuta, o meu amor por você não é melhor do que 10 filhos. Sabe? E acho que eles se sentiam muito frustrados, esses maridos, né? Porque ele fala, poxa, eu não vale nada, tem que dar, é filho. Sabe? E a gente vai ver a rivalidade, ou, se nós queremos usar a palavra, a falta de sororidade entre Lia e Raquel, entre Penina e Ana, e por aí afora. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho, a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta. Nós estamos falando sobre sororidade, uma palavra que veio para chamar a mulher para se unir, ser mais empática uma com a outra, para quebrar coisas. Porque ao longo da história sempre tentaram mudar o papel da mulher, né? A essência dela até. A essência dela. Que é isso que era o pior de tudo, que era né? o pior de tudo, porque ela se descaracterizou, como nós comentamos. Ela tentou chegar no que era o homem, se perdeu, não consegue, aí começou a rivalizar, tirou o homem da jogada, agora também não está satisfeito. A gente tem muitos assim, sabe? E nós vemos que isso era desde os tempos bíblicos. Pegamos 2 exemplos bíblicos. Pegamos, sim, exemplos bíblicos de competição e a justificativa delas, mas sempre mostrando que a justificativa não foi porque isso era inerente da nossa essência. Isso, não é. Deus não nos criou assim. Isso, sabe? Acontece. Isso acontece por conta de construções sociais, desvalores, enfim. Mas, por exemplo, nós vamos ver Ruth e Noemi. Uma coisa que eu acho sempre interessante falar, porque são 2 mulheres de gerações diferentes. Que vão se unir para o bem comum, para o bem das duas. E hoje a gente vê falando, tem palavras novas também como etarismo. Etarismo não é tão... endless, né? Etarismo. Porque vem assim, por dizer assim, a idade que separa, aquela crença que mulheres de idade diferente não podem ser amigas, né? Como antigamente também, não sei se ainda continua ou se fica, mesmo a gente vê por aí, mas que sogra e nora raramente conseguem se dar bem, né? Conviver, né? Sabe? Isso tudo cabe essa palavrinha que nós estamos, né? Mostrando que está por aí, assim, né? O filho não precisa, pelo fato de ter uma mãe, ele não vai deixar de ser seu marido, né? Por que você tem que estar nessa disputa? Então, isso é interessantíssimo. Sabe? Agora, tem exceção para tudo. Claro que nós temos mulheres invejosas mesmo. Sim, né? que se deixam levar por outras coisas, sabe? Vaidade, né? Mas o que nós estamos olhando agora, assim, é que a maneira como Deus nos fez, sempre, o convite era para que sempre tivéssemos realmente essa unidade, essa maneira de ser, sabe? Acho que é um negócio legal aí também da gente lembrar, assim, ter respeito uma pela outra, né? Respeitar, às vezes, as razões do outro, ou entender que ela pode ter agido de uma forma, mas ter um porquê, ou então ajudá-la a resolver, ou trazer um apoio, né? Porque, não só crítica, né? Porque nós já trouxemos um assunto aqui, que é um assunto porque é um versículo bíblico, o ferro que se afia com ferro. Exatamente. Já falamos isso. Então, sabe, uma mulher, ela se ajuda com outra mulher, sabe? Isso. Não tem como você falar assim, um homem vai me compreender bem. Não. Quem vai te compreender bem mesmo é outra mulher. E é o que a gente fala aqui na igreja, que o discipulado, né, é uma pessoa um pouco mais experiente, ajudando a caminhar, e as duas caminhando junto para enriquecimento das duas, né? Porque a troca é inevitável, uma vai aprender com a outra. Sabe, queridas, quando você consegue olhar, e eu digo, como é que se consegue isso? Consegue se você tiver uma mínima capacidade de se colocar no lugar da outra. Quando uma mulher se coloca no lado da outra, porque é fácil ser crítica mesmo, né? É fácil olhar, falar, olha o temperamento da Eliane, sabe? Por que você não fez isso? Sabe? Ou isso, ou outro aquilo, sabe? Agir assim? E outra coisa, e quando a gente está junta, às vezes aquilo que eu até faz mal para mim, que eu acho ruim em mim, a outra também tem e tratou com aquilo. Né? E daí pode ser ajudada. De repente eu tô com outra mulher que diz, olha, eu era da mesma maneira, fazia isso, né? Agora já não faço mais, né? Outra a vencer, né? As suas batalhas. As diferenças que nós temos, biblicamente, é para nos afiarmos, né? É para chegar num lugar melhor, né? Para chegar num lugar melhor, né? Para tudo, queridos. Do mesmo modo que a gente, por exemplo, se você tem uma pretensão de ser alguma coisa em termos de curso e busca as coisas certas, uma mulher, esse relacionamento, essa chamada que nós estamos fazendo, é justamente para desmistificar e unir mais as mulheres. Sim, né? Sim, isso. Em algumas coisas. Porque a palavra diz assim, né, a sociedade diz assim, faz perguntas como: mulheres são mais competitivas do que os homens?
sabe? Se você for fazer uma enquete, as mulheres vão dizer não. Os homens vão dizer sim, elas são mais competitivas, né? Por quê? Né? O que está acontecendo? Qual é o movimento que faz os homens também terem conceito errado a respeito de mulher? Porque eles não estão encontrando amizade e acolhimento. Né? Alguma coisa, porque, né? Tecnicamente, a testosterona dá uma capacidade de competitividade maior ao homem. Não sabe, a mulher. Né? A mulher, ela tem o poder de atração. É outro funcionamento. E sabe, mas é porque a mulher não está agindo no feminino. A mulher está agindo no masculino. Porque algumas comparação, por exemplo. Quem compara mais? Homens ou mulheres? Homens costumam se comparar com os outros? De jeito nenhum. No entanto, se a gente olhar para nós mulheres, tem uma tendência de comparação. Sabe? E são coisas que você vai ter que ir tratando, porque compara mesmo, né? E aliás, comparação faz mal. Isso que eu ia falar, e às vezes acaba com os filhos, sabe? Quando você faz a comparação numa idade que a criança não pode. O extremo dela faz mal, porque se você fizer uma comparação para baixo, vai ser muito ruim. Mas se você fizer uma comparação onde você também se coloca num patamar lá em cima... que está com a visão errada de si, né? Vai se fazer mal do mesmo jeito, né? Sabe? Então, a pergunta essa empatia é possível, né? Ele sempre diz, né? Se tiver sarado, se tiver curado, trabalhado as emoções, os sentimentos, Então, basta ver pelas amizades que a gente escolhe. Né? Na verdade, não precisava ser uma conversa só de mulher, podia estar valendo para tudo, certamente. Né? Mas a gente tem que começar a realmente quebrar preconceitos, quebrar ideias equivocadas, sabe, que vieram, né? E ter um esforço mútuo, sabe? Isso, um esforço mútuo mesmo, sabe? Essa história de rivalidade feminina ou achar, por exemplo, quando aparecem expressões, né, que hoje não usa mais, mas muito tempo tinha uma expressão de que toda loira era burra. Era burra, né? Exatamente. Você não via mulheres se levantando. Será que só as loiras precisavam se unir para mostrar? Não. Mostrar, né? Não, estão todas as mulheres contra um preconceito que não existe. Sabe, né? Então, ter algum sentimento de rivalidade vai acontecer. Né? Cada um, chega, e ela num determinado ponto, ela é até motivadora, é mola propulsiva para você ir para frente, ter projetos e caminhar junto, e desafiar a outra a ir junto, ou, né, assim, tem projetos que você tem que motivar, ou que todo mundo está unido, né, e numa unidade, né, vai. Então, assim, tem um nível que é bom, mas nesse nível de inveja, de estar contra, não é bom. Né? Sabe por quê, queridas? Nós não estamos falando também só dentro de uma sociedade onde inclui direitos políticos, são lutas assim, ou trabalho e tudo, mas nós estamos falando também dentro de uma comunidade cristã, sabe? Aí, assim, dentro de uma comunidade a qual você pertence, e que algumas mulheres vão aparecer mais do que outras. Sim. Em termos de ministério, de chamado que Deus deu, né? De tudo mais. Sabe? De repente, a palavra sororidade cabe aqui, não é coisa do mundo só. Cabe muito bem aqui, concordo plenamente. Então, já que eu estou trazendo para a coisa, eu vou pegar uma história de solidariedade, né? Mesmo de papéis mulheres na Bíblia, que eu acho muito pertinente. Eu quero pegar, por exemplo, a unidade entre Maria e Isabel. Porque eu estou juntando duas pessoas completamente diferentes. Estou juntando uma quase idosa, uma geração, e uma adolescente de 16 anos, quase que saindo, tá? Qual era o relacionamento dessas mulheres? Porque quando nós olhamos para a história de Maria e Isabel, essa história está em Lucas, você pode ler o Evangelho de Lucas inteirinho, você vai ver o que é realmente essa empatia entre mulheres que a gente quer fortalecer aqui, né? As duas encontraram graça diante de Deus. Deus deu alguma coisa muito especial para elas, né? Para Isabel, que estava grávida, o menino que ela estava esperando, João Batista, né, ia ser o profeta que iria abrir o caminho do Senhor. Que é o filho da Maria. Né? Isso. Então, ela tinha sido agraciada por Deus de trazer ao mundo a figura de João Batista. Só que Maria tinha recebido uma missão maior. Né? Era mais delicada a função dela. Ela ia gerar o Filho de Deus. E a gente vai ver um movimento dessa mulher
A Bíblia diz que Maria, ao saber que estava gerando o Filho de Deus e saber que a Isabel estava grávida de alguém, Maria foi até ela. Houve um movimento entre aquela que tinha, vamos supor, a graça maior, né? Isso, a graça suprema, né? Suprema, de ir até a outra, né? Agora, imagine o encontro dessas duas. Se elas se tivessem encontrado em outra situação que não fosse uma decisão sábia e tudo da outra de procurar, nós vamos nos unir para realmente completar o plano que Deus tinha. De Deus, exatamente. Né? A Isabel ficar com ciúmes da Maria, que o que Maria estava gerando era muito maior do que ela estava gerando, mas a Bíblia vai dizer que foi completamente o contrário. Quando Maria chega grávida, Isabel diz para ela que bendito é o vento, né? bendito é o fruto do vosso ventre. Sabe? E o menino que estava com ela se alegrou, até o que estava dentro de Isabel se alegrou com o que estava dentro de Maria. Sabe? Se houvesse um mínimo, sabe, de disputa ali, né? E motivos hoje poderia, se a gente pegasse aquela história, o meu filho e o teu filho. Né? Exatamente. Né? E ali, outra coisa mais complicada, né? Em princípio, a Isabel era casada com um pastor, né? Com um sacerdote, e Maria ainda nem casada era. Pois então, como nós já falamos de estar desprotegida, além de tudo, Maria poderia estar com medo de uma situação que ela não sabia o que seria, né? A Bíblia vai contar que elas ficaram 3 meses juntas, trocando experiências. E olha que interessante, trocando experiência de gravidez, você podia falar, mas Isabel tinha experiência. Também não, porque não tinha filho. Era trocando uma experiência que ainda estava acontecendo, né? Não é tão bom uma outra mulher contar alguma coisa, falar, chegar e dizer, Eliane, eu estou sentindo, você já sentiu isso? Ou você já viveu, sabe? Para eu poder usar dessa oportunidade de ver a experiência, como é que alguém que tem o mesmo problema, o mesmo gênero, tratou com aquilo para crescer, para ser melhor. Para ser melhor, exatamente. Né? E isso, no caso das duas, o que eu acho bom de encerrar a nossa conversa é que os filhos delas tiveram exemplo dessa sororidade. Sim. Porque João Batista sai para abrir os caminhos do Senhor e vai dizendo assim, olha, aquele que vem depois de mim é muito maior do que eu. Eu não sou digno nem de... Convém que eu diminua e ele cresça, né? Quando ele vê Jesus, ele reconhece. Ele reconhece, Jesus, né? Sabe? Então, esse mesmo reconhecimento que havia entre elas em termos de missão que elas receberam, os filhos... o filho da própria Isabel teve esse reconhecimento de missão, né? Então, queridos, é uma conversa para nós nos dispormos como mulheres mesmo, se voltar para a outra. Ensinar a outra, aprender com a outra, né? É uma via de mão dupla, trabalhar com essas coisas assim. As duas crescem. Né? Porque o crescimento vai ser benéfico para as duas. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Legal. Era o que a gente tinha para hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.